Mas agora quem fala é o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e conversa ao vivo com jornalistas em Washington. Tudo isso que acontece em meio aos encontros do chefe da pasta com representantes do Banco Mundial e do FMI. Vamos ouvir. De 4 anos, uma tranche de 7 anos e uma tranche de 10 anos. A oferta que a gente percebeu foi muito maior do que as nossas expectativas, o que mostra, de um lado, que o Brasil tem a credibilidade do mercado. A gente fez emissões semelhantes a essa no mercado norte-americano nos anos anteriores. Voltamos agora ao mercado europeu com grande sucesso e vamos prospectar novos mercados ainda até o fim do ano. Americano também? O americano a gente já atua, já tem tido emissões soberanas nos Estados Unidos, sustentáveis. Não, nós vamos seguir e vamos aperfeiçoar para seguir fazendo as emissões por aqui. Uma outra coisa importante é que quando a gente abre a curva desses títulos de dívida em mercados internacionais, existe um estímulo e uma facilitação para que as empresas brasileiras também façam emissões próprias nesses mercados. E para a gente é fundamental. Então eu estou internacionalizando, melhor dizendo, as dívidas brasileiras, captando e tomando boas condições em outros mercados, e também os privados brasileiros podem tomar, agora no mercado europeu, muito na esteira do acordo União Europeia-Mercosul, que a gente procura estreitar as relações e intensificar a relação comercial com a Europa. Ministro, o senhor se reuniu há pouco com representantes dos Países Baixos aqui, e os Países Baixos são um dos países signatários que fazem parte de uma iniciativa que pede o cessar-fogo, né? São ministros das finanças de 11 países, dentre eles Reino Unido, Japão, se não me engano, Países Baixos. O Brasil vai fazer parte dessa iniciativa? Nós não tratamos dessa iniciativa, mas é importante todo mundo saber que a linha do presidente Lula é pela paz, sempre foi, não em um caso ou outro específico, mas em especial nesse caso da guerra do Irã, sem dúvida que o Brasil apoia, não foi tema da reunião. O tema da reunião com o ministro da Fazenda dos Países Baixos foi o TFFF, aquela nossa iniciativa anunciada na COP30 em Belém, quando os Países Baixos já são um dos apoiadores, estão nos ajudando na construção do fundo que vai fazer o financiamento. E aí a gente tratou dos próximos passos, inclusive os convidei a aumentar o aporte dos Países Baixos no TFFF. Mas saibam que não tem dificuldade nenhuma em a gente liderar e colaborar com os processos que peçam paz. Ministro, sobre a projeção do FMI para o crescimento da economia brasileira, teve uma melhora para esse ano, mas uma piora para o ano que vem. A expectativa de que uma possível recessão global impacte também a economia brasileira. Como é que o governo, o país, pode se preparar para isso? Quais as medidas que o governo está tomando? A gente tem batido as projeções, tanto do FMI quanto do mercado, ano após ano. Esses 3 anos anteriores a gente surpreendeu, a gente foi além em termos de crescimento do país do que se previa, inclusive o FMI. Então eu recebo bem a projeção do FMI. O que eu queria comentar, e aí com um viés de observação crítica, é que na projeção da dívida, isso tem sido noticiado, é importante a gente notar que há uma diferença entre as metodologias do que se considera para fins do FMI e para fins brasileiros, que não é novidade. Então não tem nenhuma novidade em termos do que foi anunciado pelo FMI. Do nosso lado, o que eu procuro reforçar é a gente tem um compromisso com a estabilização da trajetória da dívida pública brasileira e uma expectativa de, no médio e longo prazo, reduzir a dívida pública brasileira. Tenho tratado disso aqui. A principal diferença, há títulos do Tesouro, isso é uma peculiaridade brasileira, há títulos do Tesouro Nacional que ficam custodiados no Banco Central, mas são títulos que não são usados para fins de financiamento da dívida e mesmo para fins monetários, chamada carteira livre do Banco Central. O FMI inclui esse montante de título na conta da dívida pública. E, de fato, isso não deveria ser considerado, do nosso ponto de vista, parece algo que advém aí de uma leitura metodológica, de um certo purismo metodológico, mas do nosso ponto de vista a gente deveria excluir esse montante de títulos que não cumpre o papel, apesar de ser título público, não cumpre o papel de refinanciamento da dívida pública. Então, para te responder, eu acho que a gente tem caminhado bem, tem surpreendido nos anos anteriores e nesse também. A dívida pública é uma preocupação que é minha, mas a gente vai seguir endereçando. Hoje tem um anúncio em Brasília do ministro Bruno Moretti da PLDO, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027. Ele vai voltar a tratar desse tema e o que a gente tem que seguir fazendo no Brasil é dar resiliência para a economia. Fazer com que a economia siga forte, que a gente recomponha o fiscal, que a gente corte benefícios, seja fiscal,
sejam benefícios indevidos que a gente tem percebido, buscando um Estado mais eficiente, apto a responder desafios como o que a gente vive hoje. Sobre esse tema, ministro, sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, os economistas estão dizendo que a meta fiscal de 0,5% não é realista ou só é alcançada por causa das exceções. O governo vai mudar a meta de 2017? Não vai mudar a meta, o ministro Bruno Moretti vai tratar disso hoje na apresentação. Há aqui um grande aperto em termos de despesa com pessoal, vai haver também outras estratégias em termos de incorporação dos precatórios também de maneira bastante cuidadosa e conservadora. Então a gente vai perseguir a meta de 0,5 de superávit o ano que vem. E é assim que a gente vai resolver as questões fiscais do país, não com narrativa ideológica vaga, que busca só polarizar na política, mas com compromissos pragmáticos, que são atingíveis, e é o que a gente tem conseguido em todos esses anos, atingindo a meta fiscal, garantindo que o país tenha a menor inflação de mandato presidencial, menor taxa de desemprego, maior nível de renda das famílias, e é isso que a gente precisa seguir fazendo, agora endereçando essas questões que afetam a população, então garantindo que os combustíveis e o custo da guerra não chegue totalmente nas pessoas e, de outro lado, podendo colaborar com o sistema financeiro no refinanciamento da dívida das famílias. Ministro, sobre combustíveis, o FMI apontou que não é considerável, não é aconselhável, na verdade, medidas que reduzam, que apoiem subsídios, na verdade, para combustíveis, que o mais indicado seria uma transferência de dinheiro direta e que não mascare os preços. Essa foi a recomendação do FMI. E o Brasil assinou a MP do subsídio ao diesel. Eu queria saber como é que foram as discussões sobre esse assunto aqui, se o governo pretende seguir com esse plano e que outras ações o governo está considerando para mitigar a crise. Veja, aqui é importante notar isso. O Brasil foi um dos primeiros países a oferecer resposta à guerra do Irã. E essa resposta ela pode inclusive ser considerada no tempo, quando a gente vai para o pré-sal, inova para ter tecnologia para explorar. O fato do Brasil ser um exportador líquido de óleo hoje não é de graça. O país teve que assumir risco, teve que inovar, teve que investir. Quando o presidente Lula fez reserva internacional, aumentou a resiliência do país. Quando o ministro Haddad faz o ajuste nas contas públicas, nos permite agora ter espaço fiscal para endereçar. Então, o Brasil é resiliente e é um exemplo. Todas as reuniões que eu tenho participado, as pessoas dizem que o Brasil é um exemplo de como lidar com a crise. E a recomendação do FMI não tem sido essa nas reuniões que eu tenho participado. A recomendação do FMI tem que ser medidas temporárias, medidas focalizadas e limitadas. Eu não estou dizendo, é só porque... Nas reuniões que a gente participou, e eu disse, essas medidas, muito antes da gente ter em contato com o FMI, foram as nossas orientações. As medidas do Brasil, elas são temporárias até o fim de maio, elas são limitadas, porque é só para um conjunto que tem mais problema de abastecimento no país, e nós estamos em constante avaliação, porque no fim de maio nós vamos ter que dar um retorno, dizer se nós vamos atualizar, ampliar, mudar as medidas. Então, aqui, e veja que para o período eleitoral, você dar benefício, como fez o governo Bolsonaro, é proibido. Tanto que depois o Supremo, depois da eleição, veio reconsiderar e dizer que era inconstitucional você dar um benefício novo, seja para o caminhoneiro, para o motorista de táxi. Então, veja aqui, é racionalidade e estabilidade da economia. Nós vamos usar eventuais ganhos de receita que a gente tenha para fazer essas medidas temporárias, limitadas, como o FMI tem dito aqui para todo mundo. E, de novo, o Brasil, mais do que tem sido participante aqui para ouvir, a gente tem liderado o debate sobre esse tema. Só para explicar, a fala, como me refiro, é do chefe de assuntos fiscais do FMI, Rodrigo Valdes, que diz que países devem evitar subsídios aos combustíveis e preferir transferências de dinheiro temporárias e direcionadas que não mascarem os preços mais altos, que é uma opção melhor. Acho que nós estamos fazendo melhor, inclusive, do que ele disse e alinhado com o que a presidente do FMI tem tratado. Ministro, sobre... O senhor está aqui nos Estados Unidos, em Washington. Eu queria saber se sua agenda vai aproveitar esse momento que o senhor está aqui para poder conversar com pessoas do Departamento de Tesouro sobre as investigações referentes à seção 301 do ISE. Eu queria até fazer um follow-up à sua pergunta, claro. Posso? Porque teve aqui informações nos bastidores de que houve muita irritação dentro do governo americano por causa do bloqueio do Brasil na Organização Mundial de Comércio em relação àquela tentativa dos Estados Unidos de cortar permanentemente as tarifas em relação aos bens e serviços digitais. E que isso poderia acelerar a investigação da 301 contra o Brasil. Teve alguma conversa nesse sentido? Não, veja, na sexta-feira passada, antes de eu estar em Washington, a gente fez um anúncio importante com as autoridades norte-americanas, que é o Remote Targeting, é uma troca de informação entre a aduana americana e a Receita Federal. Isso não estava acontecendo, agora passa a acontecer de maneira fluida. O
que vai ajudar os dois países a identificar arma, droga sintética que vai dos Estados Unidos para o Brasil, e a Receita notificando e apresentando para as autoridades, a Receita brasileira apresentando para as autoridades norte-americanas o que pode ser melhorado, o que pode ser rastreado em termos de remessa. Então a gente está bem nessa cooperação. A questão da OMC que você trouxe é uma questão que está no conjunto das discussões de comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Vejam que nós temos advogado por redução ou redução de tarifa, um jeito de tratar racionalmente tarifa. Então quem tem defendido uma redução de tarifa, um diálogo sobre tarifa, somos nós. Antes, eu espero que a gente siga nessa relação bilateral tratando de todos os temas, inclusive o tema do serviço digital, que pode ou não estar sujeito a uma moratória. Esse tema não está concluído, ele vai voltar para a mesa de negociações. Por que só o Brasil e a Turquia bloquearam? Então, veja, eu acho que eu mesmo tive contato com o tema no dia da reunião. A gente tinha uma orientação anterior que foi sendo alterada por alguns países e a gente esperou para fazer eventual alteração do posicionamento para que a gente engaje no contexto de discussão bilateral maior. Não é só um caso específico, né? O que a gente está vendo com pedido de redução de tarifa é que a gente está vendo do outro lado o aumento de tarifas e aumento de ameaças de tarifa. Então é preciso discutir isso num contexto equilibrado, razoável, com os argumentos todos na mesa. Posso fazer só mais uma pergunta sobre o programa de endividamentos, isso, da renegociação das dívidas. Já tem data para que isso seja lançado? Não, ainda não. Eu estou aqui em Washington essa semana, o presidente viaja também no fim da semana, salvo engano amanhã. Ele vai para a Espanha, eu vou encontrar o presidente na Espanha. Na volta nossa ao Brasil, a gente deve anunciar o programa, mas o programa está bem encaminhado. Eu tratei com os representantes principais das instituições financeiras, com todos bem alinhados no sentido da gente avançar. Aqui é medida boa para as famílias do Brasil, medida boa para o mercado e aí também com contrapartidas estruturais, como por exemplo restrições de uso de bets, apostas online, que eu acho que vai ser bom para o país em termos de ganhos estruturais. E também. A taxa das blusinhas? Tem chance de ser suspensa? Não estou tratando desse tema. Tá, obrigada. Ministro, diante desse cenário, o governo pretende anunciar alguma nova medida para controlar o do petróleo, estabilidade? Veja, foi o que eu disse, nós estamos fazendo medidas temporárias, pontuais e limitadas até o fim do mês de maio, que é o prazo de vigência do que a gente já anunciou. Nós estamos avaliando diariamente para onde vai a guerra, quais são os efeitos, e depois do fim de mês de maio a gente pode voltar com outras medidas. Obrigada, ministro. Obrigada pelo tempo, gente. Obrigada. Tá aí, pessoal, acompanhamos ao vivo a entrevista do ministro da Fazenda, Dario Durigan. A gente trouxe alguns pontos importantes, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional. Mariana Janjacomo, nossa repórter que estava lá presente, questionou sobre a orientação do FMI de que os países não ofereçam um subsídio sobre o diesel por causa do preço, do aumento do valor por causa da guerra, né? E aí, Dario Durigan respondeu o seguinte, que a recomendação do FMI não tem sido essa nas reuniões recentes. O que o FMI tem dito é que medidas têm que ser temporárias e têm que ser limitadas, que é o que o Brasil está fazendo, segundo o próprio ministro Dario Durigan. Além disso, ele deixou claro que a meta, por exemplo, de superávit para esse ano não vai mudar, nem mesmo a do ano que vem, de 2027, e voltou a falar, então, que existe um compromisso por parte da Fazenda de recompor a parte fiscal. A gente vai continuar acompanhando esse cenário. Lembrando, o ministro segue, então, acompanhando as reuniões, falando, participando desse cenário lá na reunião do FMI. A gente vai trazendo todas as atualizações para você com a nossa repórter Mariana Janjacomo, que está em Washington e está lá de olho, claro, em todas essas falas de Dario Durigan, o ministro da Fazenda aqui do Brasil.